Rapaziada, Pablito investidor aqui. Estou com 20 anos de idade e mais de R$ 32.000 investidos na Bolsa de Valores. E nesse vídeo aqui eu tive uma ideia muito interessante. Eu estava andando de bicicleta até agora há pouco, acabei de chegar e nessa ida de bicicleta eu estava pensando que talvez muitos de vocês tenham essa dúvida, que é o que é que se eu começasse hoje a investir, no que é que eu investiria, como que eu começaria a investir, por onde, quais ativos, qual que seria a minha estratégia. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês o que é que eu faria a respeito. Se vocês já curtiram a ideia, já deixem o seu like, comentem aqui as suas dúvidas que eu estou lendo sempre que possível e se inscrevam para estar acompanhando mais vídeos desse canal e atualizações sobre investimento, lições, dia de aporte, dia de dividendos, quantos que eu recebi de dividendos. Quando eu andava de bicicleta, eu pensava, né? Hoje em dia eu estou com R$ 32.000 investidos. Vocês têm acompanhado minha trajetória, acho que desde os 13 mil, desde os R$ 16.000 investidos, se eu não estiver enganado. E eu estava pensando, né, que é muito interessante, o que é que eu faria com a experiência que eu tenho se eu fosse começar a investir de novo, se eu começasse do zero. E isso depende de alguns fatores interessantes, alguns fatores assim que podem mudar muito a perspectiva, a maneira como é que eu iria investir. Por exemplo, quanto que eu tenho disponível, quanto que eu consigo investir todo mês, qual que é o meu objetivo para o futuro, qual que é o meu foco fazendo os investimentos. Quanto que eu tenho disponível para investir influencia porque se eu começar já com um grande valor, como por exemplo, se quanto que eu no que é que eu investiria se eu tivesse R$ 1.000, seria assim diferente, mas nem tanto se eu começasse assim investindo do zero R$ 100 todo mês. Já, qual que é a minha perspectiva, qual que é o meu foco para o futuro, isso sim influencia. Por exemplo, hoje a minha estratégia hoje em dia é dividendos. Meu foco é a longo prazo e dividendos, gerar dividendos, reinvestir os dividendos para no futuro estar recebendo muito, estar plantando muito agora, cada semente, cada dividendo que eu recebo para estar recebendo muito mais lá na frente. Logo, isso requer uma estratégia. Por exemplo, uma estratégia voltada para fundos imobiliários, onde eu recebo todo mês dividendo e todo mês eu estou reinvestindo esses valores. Já se a minha estratégia, por exemplo, é geração de valor, o foco é mais ações, que a longo prazo, ações bem escolhidas de empresas bem estruturadas no mercado, que já tenham assim o seu valor, já tenham passado no teste do tempo, já é mais benéfico do que um fundo imobiliário. Que o fundo imobiliário é focado em dividendo, ações é focado em valorização de carteira, valorização de patrimônio. Ou então, se o meu objetivo é juntar ali uma grana na renda fixa, uma renda para um objetivo futuro, eu vou estar escolhendo o Tesouro Direto, ou então Tesouro Selic, CDB e essas coisas assim, pré-fixado. Entende por que, que é sempre bom avaliar o terreno, qual que é a sua estratégia? No caso, o exemplo que eu vou dar aqui vai ser com base na minha estratégia de agora. Se eu começasse investindo, a minha estratégia agora, como vocês bem sabem, para quem me acompanha, é investir para dividendos, receber dividendos. Se eu tivesse, por exemplo, R$ 1.000 para começar a investir, eu escolheria um ativo ali, uma cota de um fundo imobiliário. Por exemplo, desses aqui que eu tenho na minha carteira, eu escolheria um desses. Como vocês estão vendo aqui, essa daqui é a minha carteira, né? Os R$ 32.000 investidos, renda variável, fundos imobiliários. Esses aqui são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Como vocês estão vendo aqui, esses daqui são os fundos imobiliários. Eu escolheria particularmente um fundo imobiliário ali que não estivesse tão caro, que o P sobre VP dele não estivesse acima de 1 e que tivesse uma boa pagamento de dividendos. Por exemplo, o BRCR11 eu estou com 100 cotas e ultimamente eu estou recebendo R$ 40 todo mês de dividendo, o que já é algo muito bom. Só que aí que tá, com R$ 1.000 de dividendos eu não consigo comprar 100 cotas. Ele aqui, a minha posição para eu ter chegado nesse valor é de 4.914, o que já dá quase R$ 5.000 investido. Se a gente vir aqui no fundo Explorer, a gente pode entrar aqui, ó, a gente pesquisa o nome do ativo, BRCR11, aqui está o ativo. A gente vê aqui para baixo, ele tá aqui as informações dele, né? Tudo mais, preço sobre VP, que ele tá barato, né? Ele está cotado metade do valor dele. No caso, o valor dele que ele deveria estar, segundo o valor patrimonial por cota, é de R$ 86, mas ele está avaliado em
R$ 49, o que dá o P sobre VP de 0,57%. Mas indo aqui para baixo, tem um lugar aqui que aparece aqui, ó, aqui embaixo do valor patrimonial e tudo mais, aqui aparece um simulador de dividendos. Por exemplo, 100 cotas, valor investido 4.914, vou colocar aqui período de um mês, eu estaria recebendo R$ 43. Só que como no caso a gente tem R$ 1.000, se eu fosse investir no BRCR11, eu conseguiria comprar 20 cotas, o que dá R$ 8. Eu vou falar algo aqui que é uma verdade que muita gente não conta. Mesmo tendo todo esse valor aqui investido em fundos imobiliários, ainda assim eu tenho fundos imobiliários que pagam muito pouco, às vezes ali chegando a R$ 10 por dividendo. E aí que entra um ponto muito interessante. No começo, maiores investimentos que você faça, mesmo que ele seja muito calculado, muito estudado, ele vai gerar pouco retorno. No início, R$ 1.000 não é, ele é muita coisa assim, você começar a investir, dependendo da sua condição financeira, mas ele não vai mudar de vida. Assim, se você investe em um ativo, não espere que você vai receber muito dividendo, muito retorno sobre isso. Agora uma estratégia que eu faria, mesmo assim, se fosse R$ 1.000 para aportar de uma vez, ou se fosse separar ali, se eu conseguisse R$ 100 todo mês, eu escolheria um ativo, nesse caso, uma cota de fundo imobiliário, e investiria nela até chegar numa quantidade relevante investido que possa sim estar me gerando uma quantidade satisfatória, assim, de início para os investimentos. Como eu falei, se for R$ 100 todo mês, foco ali em um ativo, compro o máximo que eu posso e estarei sempre reinvestindo dividendos. Assim que no começo vai ser baixo, mas conforme o tempo, o prazo, a persistência, a constância, você vai chegar mais longe. Ou, se for ainda assim uns R$ 1.000, vou estar focando nessa estratégia. Aqui estão agora algumas coisas que eu particularmente não falaria. Como eu falei, a estratégia é muito simples, investir em fundos imobiliários até ter uma quantidade grande assim suficiente de fundos imobiliários. O que eu não faria seria investir em ações, agora no início. Ações não são todas as ações que pagam dividendos todos os meses. Logo, se eu invisto, eu estou fadado a ter somente o investimento e o poder da valorização da ação. O que não é sempre que acontece, não é de um mês para o outro, não é de um dia para o outro. Logo, a geração de dividendos, o foco nos dividendos, iria acabar estando errado se eu estivesse focando em ações. Então, no início, eu investiria em fundos imobiliários, deixaria as ações para depois de um estudo, depois de uma carteira boa, firme de fundos imobiliários. Uma coisa que muita gente fala, que até mesmo eu sempre falei, é foco em montar uma carteira, antes de começar a investir, foco em montar uma reserva de emergência. Mas aí que tá, essa que é a verdade, né, que muita gente não diz. Começar focando em reserva de emergência não é tão atraente quanto ações e fundos imobiliários. Reserva de emergência, ela tem a rentabilidade ali todo mês, ela está todo dia se valorizando, só que não é tão atraente quanto, por exemplo, chegar uma notificação no teu celular de algum dividendo, como eu sempre recebo chegando a determinados dias. Logo para um iniciante que está começando, que está com foco nos dividendos, que começou a investir por causa disso, pode acabar se sentindo meio frustrado de simplesmente começar a investir, mas não está vendo um retorno muito grande. Eu investiria assim, ou então separaria uma parte assim do dinheiro, como por exemplo, R$ 1.000, eu deixaria R$ 100 investidos em renda fixa e o resto em fundos imobiliários. Ou então, se eu tivesse investido R$ 100 todo mês ali, sei lá, R$ 10 em renda fixa e R$ 90 em fundos imobiliários. Essa daqui seria minha estratégia, não é nada de clamoroso, não é nada assim de tão bonito, um segredo que dá para escrever assim num livro, é algo bem simples, né? Como eu falei, isso é com base na estratégia que eu tenho, já elaborada, de foco nos dividendos, e também com base na estratégia que eu tenho para esse ano, que é chegar numa quantidade fixa, num determinado valor, ter 100 ações de cada empresa que eu tenho na carteira e 200 cotas de cada fundo imobiliário que eu tenho na carteira. Logo, a estratégia que eu teria, assim, se eu tivesse começando a investir mesmo, seria focar, chegar numa quantidade fixa de fundos imobiliários, para depois ou expandir para um outro fundo imobiliário, ou então começar a investir depois em ações. Ah, tem algo também assim que eu não falei, eu não diversificaria. Como eu falei, eu investiria em um fundo imobiliário.
porque mesmo tendo muitos fundos imobiliários aqui na carteira, como vocês estão vendo aqui, tenho muitos fundos imobiliários, ainda assim acaba que tem ali fundos imobiliários que eu recebo R$ 100, R$ 8, assim, R$ 100 não, que eu recebo R$ 10, R$ 8 de dividendos, o que não é muito grande, levando em consideração que eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 fundos imobiliários na minha carteira. Então, meio que seria mais fácil eu focasse em um fundo imobiliário que simplesmente diversificar, pulverizar. Tanto que já me comentaram isso lá no meu TikTok. Para quem não sabe, ou para quem não me acompanha, meu TikTok é Pablito Investidor, você está deixando aqui na tela. Já comentaram por que, ao invés de você ter tanta diversificação em fundos imobiliários, por que você não investe somente um? Aqui no caso eu já tenho investido. Não faz sentido eu pegar e vender a minha posição para depois voltar e investir. Mas é algo muito interessante, assim, que se fosse falado, que se eu estivesse começando, eu também focaria nisso. Focar em um fundo imobiliário ali e não diversificar para não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, ou então recebendo centavos de dividendos, o que é muitos casos que começa, o que acontece quando você começa a investir. Rapaziada, o vídeo foi esse. Eu não sei se consegui explicar aqui direito qual que é a minha estratégia, né? Mas eu vou estar tentando deixar aí certinho como é que eu investiria. Comenta aqui também o que vocês fariam se vocês estivessem começando. Tanto se vocês fossem começar a investir R$ 100 por mês, se vocês já não fazem isso, ou se fosse, como por exemplo, um aporte grande, por exemplo, R$ 1.000 assim, se investir todo mês. Rapaziada, deixem aqui o seu like se vocês curtiram o vídeo. Comentem aqui suas dúvidas que eu estou sempre lendo assim que possível. E se inscrevam para estar acompanhando mais vídeos como este. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.